lá então, gente, a prova da FAMERP 2026, atendendo a pedidos e alguns que desejam passar em medicina. Questão 51 apresenta esse esquema: um líquido e os sólidos 1 e 2, que não reagem entre si, foram adicionados a 25 graus Celsius a um becker conforme representado no esquema. Então, temos este becker colocado um líquido e os sólidos 1 e 2. A tabela apresenta as densidades e a temperatura de fusão de algumas substâncias. E aí, apresentam esses dados para a gente poder concluir sobre o estado da matéria e a organização dessas três fases aqui, o sólido 1, o sólido 2 e o líquido. Considerando os dados da tabela, o sólido 1, o sólido 2 e o líquido representados no esquema estão respectivamente nas substâncias. Bom, para estabelecer o estado da matéria, existe uma maneira de organizar que eu acho pertinente, seria o seguinte: você cria uma ordem crescente de temperatura, onde você define uma temperatura de fusão, TF, e uma temperatura de ebulição, TE. E aí, 25 graus Celsius é a temperatura ambiente. Se a temperatura ambiente se localiza atrás do ponto de fusão, significa que o sólido existe, porque a temperatura não foi grande o suficiente para promover a mudança de fase entre sólido, líquido e gasoso. Por exemplo, na substância 1, a temperatura de fusão é de 115. 115 está muito na frente de 25 graus Celsius. Então, para este caso, digamos que 25 graus Celsius está atrás do ponto de fusão, o que torna-o sólido. Você poderia fazer essa análise rapidamente na tabela. 25 graus Celsius, por exemplo, está antes da temperatura de fusão, portanto, esta substância ela é sólido. Vou colocar um S aqui. A mesma coisa se aplica aos outros dois, por conta de terem temperaturas de fusão muito maiores do que 25 graus Celsius. Então, nós temos três sólidos aqui. Esses sólidos são as opções que nós temos para escolher. Dos líquidos, você pode pensar no seguinte: se a temperatura ambiente estiver aqui nessa região, entre a fusão e a ebulição, significa que o estado é líquido. E veja que ele deu somente temperatura de fusão, então vamos supor que aqui é menos 23, 25 está depois, informando para nós que é líquido. Então 25 graus Celsius está depois, informando para nós que esses dois são líquidos. Agora, vamos supor que 5 seja líquido. Se a substância 5 é líquida, eu vou para a densidade 13. Essa é uma densidade muito alta para um líquido. E se você for olhar para os sólidos, todos têm densidades muito menores do que 13, o que indicaria para nós que os dois sólidos flutuariam ali, ou todos estes flutuariam lá. Isso nos faz descartar a opção do líquido 5. Sobrou apenas o líquido 4, com certeza, né? E isso já nos garante algumas alternativas, a B e a D. Agora, para que exista essa organização de um sólido em cima e outro embaixo, eu preciso de um sólido menos denso do que o líquido, menor do que 1,53, e aí você tem 1,16 ou 0,94. E um sólido que seja de densidade maior que 1,59. A gente já descartou isso aqui. Maior que 1,59 só tem o 2. Então, este sólido, ele vai com certeza afundar. Com certeza este aqui é o 2. E aí nós teremos que verificar agora as alternativas, porque o líquido é o 4. Então, respectivamente, sólido 1, 2 e líquido, não é nenhum dessas alternativas. Sobraram apenas essas duas. Nós já vimos que o 5 não pode ser com certeza, por conta de ser um líquido muito denso. Sobrou apenas 1 e 2. Então veja que ele escolheu esses dois e não daria realmente para fazer uma conclusão de fato objetiva com os dados fornecidos e com o desenho esquematizado. Mas seria essa análise, ou seja, você elimina a opção do 5, cai justamente na letra D. Maravilha, agora vamos à segunda questão de química. Desde 1950, a tecnologia nuclear tem sido empregada em pesquisas voltadas à produção de baterias
de uso portátil para a geração de energia elétrica. Uma dessas baterias emprega o processo de decaimento radioativo do radioisótopo estrôncio 90. O nome do grupo da classificação periódica ao qual o estrôncio 90 pertence e a quantidade de nêutrons desse radioisótopo são. Pessoal, se vocês forem na tabela periódica da prova, você encontrará o estrôncio na família 2A, se não me falha a memória, né? Bela Magrela casou-se com o senhor Barão Ratão. O senhor Barão Ratão é esse cara aqui, SR. Então ele é da família ou do grupo da família 2A ou o grupo dos alcalinos terrosos. Terrosos por conta deles serem encontrados, digamos, quando dissolvidos em água, os seus óxidos formam hidróxidos razoavelmente insolúveis. E aí você tem já alcalinos descartados. Bom, o número de nêutrons, gente, vai vir a partir do momento que você descobrir na tabela periódica o número de prótons do estrôncio. Como eu não imprimi a tabela periódica, vou dar uma olhadinha rápida aqui. Ó, o estrôncio tem número atômico 38, meus caros. Então você traria esse valor aqui, 38 e 90. Veja que 38 não é o número de nêutrons. A fórmula é A igual a N mais P, onde A é o número de massa, N é o que nos interessa e P é 38. Altas continhas matemáticas, 5 com 3 dá 8, então vai dar 52 aqui. Você pode fazer o clássico, o de cima menos o de baixo. Né? O de cima menos o de baixo sempre dá o número de nêutrons nessa história. Então, vai dar tranquilamente letrinha A. Questão 53 agora da FARMEP 2026. Bolas de pilates ou bolas suíças são empregadas em atividades de fisioterapia e ginástica para exercícios de reforço e alongamento da musculatura. Uma bola de pilates foi preenchida com ar comprimido até atingir um volume de 180 litros e a pressão interna é de 1,2 atm a 27 graus Celsius. Dados do PV igual a NRT, gente, tanto que ele vai fornecer a constante molar. Considere que o ar no interior dessa bola se comporta como um gás ideal, que a constante dos gases ideais é 0,08 e que a massa molar média do ar é igual a 29 gramas por mol. Nessas condições, a massa de ar contida nessa bola é de aproximadamente... Bom, gente, vamos lá. Nós temos, então, que converter primeiro essa temperatura para Kelvin. Temperatura em Kelvin é 273 mais a temperatura em graus Celsius. Portanto, essa temperatura em Kelvin vai dar 300. E aí, PV é igual a nRT. Mas na química, N, número de mols, é dado por eminho sobre emão, que é massa molar, o emão. É justamente o que ele forneceu. A pressão é 1,2, o volume é 180 litros, o eninho vai virar eminho sobre emão, mas vamos fazer com calma aqui, eu vou descobrir primeiramente o N. Veja que nós temos aqui como isolar o N. Duas virgulinhas, aqui mais uma, então vai ficar 12 vezes 18, igual a N vezes 8 vezes 3. Você pode passar tudo isso dividindo, 3 e 8. O 3 corta com 18, não? 3 e 6, 18. Aí você pode simplificar o 8 com 12, sobra 3, aqui um 4. E o 4 simplifica, perdão, aqui 2, né? Porque eu dividi por 4. 8 dividido por 4 vai dar 2. E esse 2 dá para dividir o 6 deixando 3, o que nos dá 9 mols. 9 mols, então, é o valor do número de mols. A massa molar é 29. 9 vezes 9, 81. Vai 8. 2 vezes 9, 18. 26. 261 gramas. Essa seria a resposta. Ele fala aproximadamente, então, tranquilamente, letra D, gente. Muito bom, gente. Agora as questões 54 e 55, vamos tudo junto agora. Isoflavonas são substâncias químicas produzidas por vegetais
e classificadas como compostos bioativos, pois seu consumo resulta em interações no organismo com benefícios à saúde. Uma dessas substâncias, a formonetina, apresenta a seguinte fórmula estrutural. Muito bom, vamos ver o que ele vai perguntar. A fórmula mínima da formonetina e depois algumas coisas referentes à molécula, né? Considerando a estrutura da molécula da formonetina, a quantidade de anéis benzênicos e os nomes das funções orgânicas às quais pertencem os grupos funcionais oxigenados dessa molécula. Gente, é bem tranquilo o 55, veja que nós temos aqui esse anel benzênico e esse anel benzênico. Temos aqui uma função que seria éter. Aqui nós temos fenol. E essa dupla O entre carbonos, gente, isso daqui é uma cetona. Além de ter esse oxigênio entre carbonos, aqui também eu poderia chamá-lo de éter. Então temos três funções a priori, né? Éter, cetona e fenol, com 2 anéis benzênicos. 2 anéis benzênicos, não 3. Não tem éster. Não tem aldeído. Tem fenol, cetona, éter. Fenol, ácido carboxílico não existe. Fenol, cetona, éter, meus caros. Então, bem tranquilo, a 55, letrinha E. E a fórmula mínima, professor, como é que faz esse negócio? Você teria que contar os carbonos aqui, meus caros. E aí, o que eu gosto de fazer? Um pente fino. Como a estrutura das moléculas ela segue um padrão geométrico bonitinho e razoável, você poderia passar o dedo aqui, ó. 2 carbonos, correto? Mais aqui, 2 carbonos. 2, 4. 5, 6, 7... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 carbonos, né? Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. C16. Veja que essa técnica ela não permite que você dê voltas em círculos errando o cálculo. Por isso eu o chamo de pente fino. Moléculas orgânicas é ótimo fazer isso. Os hidrogênios agora nós temos que respeitar o octeto. Então nós temos aqui já 4 ligações feitas, mas tem um hidrogênio aqui. Aqui temos um hidrogênio, então já são 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. H12. Lembrando que tem que visualizar que as duplas, né? Aqui tem uma dupla. Percebe? Oxigênios, nós temos 1, 2, 3, 4 e deu tudo par, justamente porque ele quer a fórmula mínima. A fórmula mínima é um múltiplo disso, né? Ou, aliás, um mínimo desse, não? Então eu posso dividir toda a equação, ou todas as atomicidades aqui por 4, o que nos resume em C4H3O. Essa é a fórmula mínima. Eu poderia colocar um 4 aqui multiplicando, só para indicar que isso é o mesmo procedimento, né? A mesma coisa. Mas o fato é que nós temos C4H3O. C4H3O vai nos dar a letra B. Tranquilo, não? Veja que a letra E está aqui, né? Fórmula molecular. Cuidado, hein? Agora a questão 56, em reações de óxido-redução, o íon permanganato, que tem coloração violeta, transforma-se em íon manganês 2, que é incolor. Essa característica de mudança de cor é útil para monitorar reações químicas e soluções com concentrações conhecidas de íons permanganato são empregadas como padrão em análises químicas. O número de oxidação do manganês no íon permanganato. Íon permanganato é esse cara MnO4, tudo com negativo fora. O oxigênio nós temos que lembrar da família 6A, que quer 6 elétrons. Ele é mais eletronegativo que o manganês, portanto menos 2 para ele, e X aqui. Façamos então a análise das cargas, temos X vezes 1 e menos 2 vezes 4. Tudo isso igual à carga total do nosso íon, menos 1 é ânion. Ou seja, o nosso X vai dar 8 menos 1, que dá mais 7.
Então essa seria a carga do nosso querido manganês. O número de oxidação do manganês no íon permanganato. Muito estranho, não? Aqui, letra B, professor. Nossa, que cara, tô vesgo. Leia o texto para responder às questões 57 e 58. O tricloreto de potássio é um composto sintético empregado na produção de defensivos agrícolas e aditivos de plásticos. A obtenção de tricloreto de fósforo é feita a partir da reação entre o fósforo branco sólido, P4, e o gás cloro Cl2. A reação de obtenção do tricloreto de fósforo é representada pela seguinte equação não balanceada. Os dados de eletronegatividade para esses dois elementos são mostrados na tabela. Para cada 1 mol de fósforo branco, a quantidade em mols de gás cloro que reage e a quantidade em mols de tricloreto de fósforo que se forma. Balanceamentos, meus caros. Bom, como temos P4, isso nos impele, nos motiva a botar um 4 aqui, certo? Vamos ver se vai dar certo. 4 vezes 3 dá 12, 12 cloros. Para dar 12 cloros eu boto um 6 aqui. E eis que temos um balanceamento feito. Portanto, a quantidade de gás cloro e a quantidade de tricloro, 6 e 4. Letrinha A para 57. Agora vamos para a próxima. Considerando-se o composto tricloreto de fósforo, a classificação das ligações do fósforo e a geometria molecular. Bom, gente, o cloreto e o fósforo aqui nos casos, eles são ametais. Tanto o fósforo quanto o cloro são ametais. Isso leva-nos à conclusão de que é uma ligação covalente. Perfeito? Então nada de iônica. Agora, o fósforo ele está na mesma estrutura, digamos assim, do nitrogênio da amônia. O fósforo faz 3 ligações, mas tem par de elétrons livre. Então, pegando a estruturazinha de Lewis dele, que seria mais ou menos isso daqui, dá para ver que na teoria de repulsão dos pares de elétrons de valência, temos aqui 4 pares de elétrons que apresentam uma geometria do átomo central tetraédrica, porém a molécula que apresenta 3 ligantes vai ser piramidal. Piramidal. Nós teríamos que arranjar esses átomos, centralmente aqui o fósforo, os pares de elétrons todos bonitinhos nos vértices desse tetraedro e os átomos de cloro aqui em 3 regiões, o que nos dá realmente um aspecto piramidal. Portanto, nada de plano trigonal, mas sim piramidal trigonal. Covalente polar ou apolar, professor? Como os dois elementos são distintos, não são elementos idênticos, eles têm diferença na eletronegatividade, o que gera uma ligação covalente polar. Inclusive, a polaridade tem a ver mais com a sua geometria, ou seja, existem vetores aqui que, quando somados, esses 3 vetores indo ao cloro, indicando ele como elétron mais negativo, vai gerar um vetor resultante aqui para baixo, no caso, e indicando polaridade. Mas as ligações são polares, né? Porque ele fala das ligações entre fósforo e cloro. Então, letra E para 58. Questão 59 agora. A rotulagem nutricional é uma ferramenta capaz de ajudar consumidores a fazerem escolhas alimentares mais saudáveis. No Brasil, a lupa de alto teor foi introduzida em 2022 pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária com o propósito de informar as pessoas sobre a composição dos alimentos. A lupa de alto teor de açúcar adicionado deve constar no rótulo de bebidas de consumo humano que contenham quantidades superiores a 7,5 gramas de açúcar por 100 ml. A quantidade mínima de açúcar presente em 250 ml de uma bebida que exibe a lupa de alto teor de açúcar adicionado no seu rótulo é igual a quanto? Veja que ele forneceu uma concentração padrão e eu tenho esta informação a respeito do líquido em si. Você tem o conceito de concentração,
Mas eu prefiro fazer por regra de 3, massa e volume. Você tem 7,5 gramas em 100 ml, e qual seria a massa em 250 ml? Ou seja, você vai multiplicar por 2,5, digamos assim, o valor aqui final. Então, 7,5 vezes 2,5, 5 vezes 5, 25, 35, 37, 2,5, 10, 2,7, 14, 1, 15, 2 vírgulas, soma tudo, 5, 7, 8, 1, 18,75 gramas. Essa é a massa, então, de açúcar nesse copo de 250 ml. Agora a questão 60. A fórmula estrutural a seguir é de um composto empregado em estudos de bioquímica e biotecnologia. Este composto é formado a partir da ligação química entre dois aminoácidos iguais, que resulta na liberação de uma molécula de água. O nome da ligação formada entre os dois aminoácidos que originaram esse composto e a fórmula molecular desse aminoácido são... Bom, nós temos então, meus caros, aqui dois aminoácidos iguais, segundo o texto. E aminoácido, gente, sempre tem uma ligação amino e um ácido, ou seja, uma função, perdão, né, aminoácido. Genericamente falando, todo aminoácido tem que apresentar, então, um ácido carboxílico, um grupo amino, um hidrogênio e alguma coisa aqui. Esse R pode ser qualquer coisa, desde hidrogênios até carbonos e coisas complexas. Por isso é chamado de aminoácido. E a ligação que esses aminoácidos se estabelecem é a ligação peptídica ou ligação amídica, que está aqui inclusive. Essa é a função que descreve essa ligação entre aminoácidos. A amida, ligação peptídica, não é iônica, não é de hidrogênio, não é de hidrogênio. Então, peptídica, gente, é o que ele queria, ou ligação amídica. E quando você executa essa ligação, você une dois aminoácidos, genericamente falando aqui, vou representá-los, eliminando água, porque um desses hidrogênios do nosso grupo amino vai interagir, podemos até dizer por ligação de hidrogênio, com o ácido carboxílico do lado esquerdo. Isso vai confeccionar a ligação peptídica. Essa H2O sai e você tem a união. Quando você quebra, portanto, essa ligação, você tem os aminoácidos que deram origem. Veja que esses aminoácidos eles têm um grupo ácido carboxílico, correto? Se nós quebrarmos aqui vai gerar esse composto. E você tem esses dois carbonos. Aqui você teria um CH2, assim como aqui tem um CH2. Então você tem dois carbonos. Você tem dois hidrogênios aqui, dois hidrogênios da amina, e tem que ter um hidrogênio do ácido carboxílico, que não está aqui escrito, mas você tem um ácido carboxílico formado, certo? Nós poderíamos reformular o meu exemplo simplesmente trocando o R por H, para perceber que vai dar exatamente a estrutura lá em cima. Então nós temos 2, 4 com mais um 5, temos um nitrogênio e 2 oxigênios. Então C2H5NO2. Não C2H4N2O3, né? C2H5NO2. Então, uma questão boa até, né, envolvendo bastante a bioquímica, que é um assunto pertinente para a medicina. Agora, a questão 61 apresenta o gráfico que mostra a variação do fluxo sanguíneo que acontece através da secção transversal da artéria aorta abdominal em função do tempo. Fluxo de sangue em litros por segundo. Tem um pico aqui, daqui a pouco ele desce e depois dá uma crescidinha. A área sob a curva destacada no gráfico corresponde para o intervalo de tempo de 0,1 segundos a 0,3, o quê? Bom, chegamos em física, né? E dá para perceber que a área do gráfico, gente, sempre representa para nós a multiplicação dos eixos. Então, a área deste gráfico vai ser numericamente igual ao fluxo vezes o tempo. O fluxo sanguíneo aqui no caso é dado por litros, em litros por segundo, e o tempo está em segundos.
Portanto, meus caros, perceba que a área vai dar um volume que passou naquele tubo naquele momento. Então eu não posso dizer que é velocidade média, não posso dizer que é fluxo médio, mas o volume sim de sangue que atravessou a secção transversal da artéria, visto que as unidades de medida, quando multiplicadas, dão justamente litros. Beleza? Questão 62. Nos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024, a corrida de 100 metros rasos foi vencida pelo norte-americano Noah Lyles, que completou o percurso em 9,79 segundos, enquanto o oitavo colocado, o jamaicano Oblique Seville, completou o percurso em 9,91 segundos. Considerando que os atletas terminaram a prova desenvolvendo a velocidade constante de 11 metros por segundo quando Lyles cruzou a linha de chegada, a distância entre ele e Seville era de quanto? Então veja, ele fornece para nós o tempo que demorou para o Sr. Noah Lyles vencer a corrida, enquanto que o oitavo colocado, o jamaicano Papa, completou com esse valor de tempo um pouco maior. São 100 metros, é a distância padrão, e que os atletas terminaram a prova desenvolvendo uma velocidade constante de 11 metros por segundo. Beleza. Para achar essa distância entre os dois, né, seria interessante verificar aqui na linha de chegada, né, quando o primeiro lugar cruzou a linha de chegada, onde é que estava o outro cara. Eu vou usar essa velocidade média para determinar mais ou menos onde se localizava esse rapazinho aqui. Porque você tem um trecho que vai ser percorrido pelo primeiro colocado, ok? Ele vai cruzar aqui a linha de chegada. E o outro rapaz vai estar aqui, mais ou menos antes, certo? Essa distância me interessa entre o primeiro e o oitavo, né? Que no caso aqui é o oitavo colocado. A diferença de tempo deles, oitavo colocado, a diferença de tempo deles vai nos ajudar a descobrir aqui esse parâmetro. Então, vou pegar a velocidade média, que é ΔS sobre ΔT, 11 metros por segundo, um ΔS que vai me interessar, referente à diferença de tempos dele. 9,91 e 9,79, você pode pensar que vai somar 1, vai dar 80. Para chegar no 90 vai 10 mais 1, vai dar 0,12, né, gente? Isso aqui tudo. Então, 0,12 segundos é a diferença de tempo entre o primeiro que cruzou e esse outro aqui, que, digamos, estava na posição oitava. Como nós temos a velocidade média de todos no percurso, esse ΔS na média, né, de diferença, vai dar 0,12 vezes 11, que vezes 10 vai dar 1,2, 1,2 mais 0,12, 1,32 metros. Então essa seria a distância entre os dois nessa história. Eu teria que pegar essa diferença de tempo que o texto menciona e aplicá-lo à velocidade média dos atletas nessa história, né? Porque aí na média a coisa sai com esse ΔS. Tranquilo até a questão. Agora a questão 63 diz que em 1971 o comandante da missão Apollo 15, David Scott, realizou um experimento na superfície da Lua. Scott soltou simultaneamente e da mesma altura uma pena de falcão e um martelo geológico, o qual tinha massa cerca de 50 vezes maior do que a da pena, e observou que ambos atingiram o solo no mesmo instante. Se esse experimento fosse realizado próximo à superfície da Terra, o martelo atingiria o solo antes da pena. Na Lua, eles atingiram o solo no mesmo instante. Por quê? Bom, vamos ver as alternativas, né? Não há aceleração gravitacional na superfície da Lua? Não, gente, existe sim, né? Esse negócio de não há está errado. Não posso tirar essa conclusão, porque eles foram para baixo, entendeu? Existe uma aceleração.
O experimento comprova que tem uma aceleração. O problema é a independência da massa, que vai trazer a tal da força de resistência, enfim. Não há força de resistência ao movimento de queda próxima à superfície da Lua, pois lá não há atmosfera. Opa, isso aqui está muito mais condizente com o que eu falei, certo? Você tem uma atmosfera muito ralinha, digamos, na Lua, o que impede qualquer efeito de atrito. Vamos ver o próximo. A aceleração gravitacional na superfície da Lua é menor do que a aceleração gravitacional da superfície da Terra? Isso é uma verdade, mas isso não justifica o fato dos corpos aqui caírem com a mesma altura e chegarem ao mesmo tempo no solo, porque a aceleração, no caso do experimento, é aplicado a mesma para os dois. Eu tenho a aceleração da Lua nos dois corpos na Lua. Eu tenho a aceleração da Terra nos dois corpos na Terra. E mesmo assim os movimentos são diferentes, então não é o problema da aceleração ser menor ou maior. As massas dos objetos, quando próximos da superfície da Lua, são menores do que suas massas próximos da superfície da Terra. Gente, a massa das coisas não são diferentes, elas são iguais, correto? Os pesos dos objetos, quando próximos da superfície da Lua, são menores do que seus pesos quando próximos da superfície da Terra. Essa informação é a mesma problemática aqui da letra C, certo? Qual seria a confusão? Imagine que você tenha lá a peninha, né? A pena aqui e o tal do martelo, né? Tem uma coisa aí que me fugiu, que raio que era mesmo? Um martelo geológico. Tá bom, vou botar um martelão aqui. Como os dois chegaram ao mesmo tempo, você poderia pensar, tá, a pena está acelerando mais, então aqui eu vou pôr a gravidade terrestre e aqui eu vou colocar a gravidade da Lua, porque aí o martelo, sei lá porquê, não vai ter a mesma aceleração. Baboseira, gente, não tem nada a ver com esse fato. Nós temos, de fato, o problema de não haver resistência ao movimento de queda próximo à superfície da Lua, pois lá a atmosfera é muito ralinha, quase podemos dizer que não há. Então não tem nada a ver com essa história de gravidades ou pesos distintos na Terra e na Lua. Questão 64. Em determinada modalidade de disputas de tiro esportivo, os competidores utilizam pistolas de ar comprimido que disparam projéteis de 0,5 gramas com velocidade inicial de 180 metros por segundo. A intensidade do impulso recebido pelo projétil em um desses disparos. Impulso é definido como força vezes uma variação de tempo. E essa força é uma força média, né? Outro parâmetro também que é o mesmo cálculo é a variação da quantidade de movimento. Dessas duas definições, a que mais me agrada nesse exercício é a segunda, porque nós temos a massa do projétil e a velocidade dele. Nós podemos assumir que este projétil, no início, ele estava em repouso, velocidade inicial 0, e que no final, logo depois que ele sai da arma, né, a gente poderia até desenhar aqui e confeccionar uma pseudo-arminha dentro do seu caninho aqui. Quando ela sai da arma, ele tem uma velocidade que foi dada de 180 metros por segundo. Como o impulso é a variação da quantidade de movimento, você tem mv final menos mv inicial. Quantidade de movimento é m vezes v. A velocidade inicial é 0, fazendo com que esse termo se cancele. Sobrou a massa que eu preciso colocar no sistema internacional, 10 a menos 3 kg, vezes a velocidade de 180. Bom, vamos lá, metade, meio aqui, metade de 180 dá 90, 90, 10 a menos 3, e no caso, Newton vezes segundo, né? A unidade de medida já está até indicada nas respostas. Isso daqui, gente, vai dar para nós 0,09 newtons vezes segundo, o que nos dá a letrinha A. Questão 65 agora. Fahrenheit 451 é o título de um romance de ficção do escritor estadunidense Ray Bradbury. A trama se passa em uma sociedade na qual a leitura é proibida e os bombeiros têm a função de queimar livros.
Misericórdia. O título do romance remete à temperatura em que o papel começa a queimar, ou seja, 451 graus Celsius. Sabe-se que a temperatura de 32 Fahrenheit, eu falei Celsius, perdão, né? 451 Fahrenheit. E que sabe-se que a temperatura de 32 Fahrenheit corresponde a 0 graus Celsius e que a temperatura de 212 Fahrenheit corresponde a 100 graus Celsius. Gente, ele está dando de brinde para vocês a conversão. Se o autor desse romance fosse originário de um país no qual as temperaturas são medidas na escala Celsius, e se ele mantivesse a ideia original do título, ou seja, remetendo à temperatura em que o papel começa a queimar, o título do romance seria qual? Vamos achar em Celsius o que está em Fahrenheit. Você não precisaria lembrar da fórmula, se você quisesse. C sobre 5, F menos 32 sobre 9. Você poderia simplesmente fazer uma proporção. 212 está para 100 graus Celsius, 32 está para 0 graus Celsius. E onde se encontraria o 451? Lá em cima, né? Eu vou criar aqui um diagrama que deduz a fórmula que vocês aprendem na escola. Então vamos fazer um teorema de Thales. 32, aqui é 0. 212, aqui é 100. 451, aqui é x. Nós vamos criar a seguinte relação. 212 menos 32 está para 100 menos 0. Então, 212 menos 32 está para 100 menos 0. Assim como 451 menos... Aqui você pode escolher quem você quiser, mas vou pegar o 32 para ficar mais fácil de eu fazer x menos 0. Então, 451 menos 32 está para x menos 0. Essa é a ideia. Teoremas de Thales, gente. 212 menos 32 vai dar 180. 451 menos 32 presta 8, 9, 10, 9, né? Aqui vai sobrar 419. Isso é igual a 100 sobre x. Teu x, portanto, será 419 vezes 100 dividido por 180. Tem que pegar esse cara aqui e dividir por 180. Vamos lá. 419 dividido por 180. Bom, a gente poderia pensar aqui num valor de uns 2, não? Porque se isso aqui é quase 200, vezes 2 dá quase 400. Então, vamos pegar vezes 2 mesmo, não? 2 vezes 8 é 16, 2 vezes 1, 2 e 1, 3, 360. Se fosse vezes 3 ia passar, mas vamos tentar, né? Vai que não. 3, 0, 3 vezes 8 é 24, 3 vezes 1, 3, 4, 5. Ó, passou, né? Então não dá, é isso mesmo. Então deu 2. Gente, eu nem preciso continuar a conta, né? Eu tenho certeza que vai dar a letra E, porque é 2, 3, 3 a única resposta. Para não falar que eu não fiz bonitinho, né? Vou pegar aqui o 409 dividido por 180. Olha lá, vai dar uma dízima, correto? A gente tem um 100 que multiplica, então vai dar 2,33 mais ou menos, vezes 100, que dá 233. E a resposta é a comparação com o romance. Bem tranquila essa questão, gente. Só quis aqui aproveitar o assunto para lembrar como que deduz essa relação de Fahrenheit para Celsius. Questão 66. Ao preparar uma xícara de chá, uma pessoa colocou 200 ml, 200 gramas, de água, inicialmente a 80 graus Celsius em uma xícara e deixou um sachê desse chá em infusão durante determinado intervalo de tempo. A xícara utilizada pela pessoa tinha capacidade térmica de 100 calorias por grau Celsius e estava inicialmente a temperatura de 20 graus Celsius. Sabendo que o calor específico da água é 1, e desprezando a quantidade de calor perdida para o ambiente e a quantidade de calor absorvida pelo sachê, a temperatura da bebida ao ser atingido o equilíbrio térmico. Uma questão boa, envolvendo equilíbrio térmico, né? A fórmula clássica, calor cedido mais calor recebido igual a 0. E aí nós temos quem cede calor, no caso, é o chá.
Então, vou colocar aqui o calor sensível do chá. Quem recebe calor é a xícara, que está mais fria. Então, aqui a nossa xícara. Beleza? Tudo isso a zero. Sensível é M vezes C vezes ΔT. A xícara é um material sólido que vai ter apenas capacidade térmica, então Czão vezes ΔT. Onde normalmente na física se apresenta esse dado, né? A capacidade térmica ela seria M vezes C. Em vez de dar isso separado, ele deu tudo junto. Tudo isso vale zero. Bom, nós temos alguns dados. Nós temos a massa de água, 200. Nós temos o calor específico sensível é 1. Nós temos a temperatura variando. Então, aqui está o perigo. Eu vou deixar isso para o final. Capacidade térmica nós temos da xícara e a temperatura dos dois. Vamos analisar agora, gente. Então, eu já coloquei alguns dados, correto? Já usei 200, já usei 100, já usei 1. Está faltando só as temperaturas. Como nós queremos um equilíbrio térmico, a temperatura final vai ser X. E do chá inicialmente 80. Da xícara X é o final, menos 20, que é a inicial. E aqui nós temos o final dessa equação. Nós poderíamos fazer uma distributiva, 200x menos 16 mais 3 arinhos, mais 100x menos 2000, igual a zero. Então nós teríamos 300x igual a 18.000. Cortemos 2 arinhos. 3 vezes 6 dá 18, 60 graus Celsius, portanto, será o equilíbrio térmico dessa nossa xícara de chá. Questão 67. Espelhos esféricos convexos podem ser utilizados para monitorar espaços em que há grande fluxo de pessoas ou de veículos, pois eles apresentam um campo visual maior do que o de um espelho plano de mesmas dimensões. Porém, diferentemente das imagens conjugadas pelos espelhos planos, as imagens de objetos reais conjugadas pelo espelho esférico convexos são sempre menores, gente, menores. Aqui ele está falando de espelhos convexos. Um espelho convexo, vamos desenhar aqui, né? Ele tem um esqueminha desse jeito aqui assim, onde o foco está aqui mais ou menos, né? Centro óptico, foco, centro óptico. Vamos imaginar que um objeto esteja aqui. Todo raio que vem paralelo, ele sai pelo foco. E aqui no caso, ele tem que refletir e espalhar, não convergir, tem que divergir. Então vou usar aqui o foco, esse ponto, o ponto de lá e puf, nós temos esse feixe. Depois nós temos um outro feixe que vem, passa no vértice, vem e vai embora, certo? Deixa eu colocar aqui o vérticezinho. Então ele tem a mesma angulação. Vai embora. Veja que os feixes não se convergem. Então eu tenho que puxá-los com raios impróprios, formando então uma imagem virtual. Não é uma imagem real. E aqui você tem o objeto. Este objeto, ele é menor. Eles não estão invertidos, então nada de invertidos. São direitos. Não são maiores, muito menos mesmas dimensões, que o texto falava isso. O detalhe é que eles são menores do que os objetos. Assim você consegue criar um campo visual maior, já que tudo está reduzido, né? Isso condiz com o senhor texto. Questão 68, agora no caso, grande parte dos estímulos que o ser humano recebe do meio ao seu redor deve-se aos sentidos da audição e da visão, os quais são sensibilizados por ondas que se propagam por esse meio. O sistema auditivo e o sistema visual do ser humano são sensíveis, respectivamente, a determinadas faixas de frequências de ondas mecânicas ou eletromagnéticas. Bom, gente, sistema auditivo é mecânico, não é eletromagnético. Sistema visual é eletromagnético, não é mecânico. Sobrou apenas a letra A e a letra B, com essa diferença entre mecânicas transversais e mecânicas longitudinais. Quando você tem uma propagação, vamos supor aqui uma velocidade de uma onda mecânica, certo? E essa onda mecânica, ela se propaga
por meio de oscilações que estão na horizontal, perfeito? Assim, ó. O ar ele vai se movimentando nessa direção e sentido que está oscilando ao longo do deslocamento. Então você tem uma oscilação ao longo do eixo que descreve a velocidade, né? No caso do eixo do deslocamento. Vamos guardar isso aqui, eu quero que você memorize isso. Agora vamos pensar em outra oscilação, né? Supondo que exista aqui uma oscilação de uma onda desse jeito, em que a velocidade está aqui. As amplitudes, né, as oscilações, elas estão aqui, ó, né, máximos e mínimos. Veja que elas estão atravessando, elas estão cortando. Então nós temos uma oscilação, digamos, perpendicular ao longo do eixo do deslocamento. Como aqui está atravessando, certo? Eu estou cortando o eixo de oscilação, cortando o eixo de deslocamento. Isso aqui é chamado de onda transversal. Transversal. E essa cuja oscilação está paralela, oscilação ao longo do eixo de deslocamento paralelo ao eixo, é longitudinal. Longitudinal. As ondas que nós nos comunicamos pelo sistema auditivo são as ondas longitudinais, o que nos dá a letrinha B. Então, guardem isso. A oscilação ela vai ocorrer paralelo ou perpendicular. Paralelo ao longo do eixo, longitudinal. Perpendicular atravessado, atravessado, transversal. Questão 69 agora. O LED é um componente eletrônico que possui limitações de corrente e de diferença de potencial a que pode ser submetido. Por isso, em determinados circuitos elétricos, pode ser necessário associar um resistor em série com o LED, para que esses limites não sejam ultrapassados, como mostra a figura. Considere que o LED da figura trabalhe idealmente sob uma diferença de potencial de 1,5 volts e corrente de 70 mA, e que entre os pontos X e Y, que é o ponto que une tudo isso, haja uma diferença de potencial de 5 volts. O valor da resistência elétrica do resistor R, que deve ser associado em série com esse LED para que este funcione sob suas condições ideais, quando essa associação é ligada entre os pontos X e Y e sem que a diferença de potencial entre eles seja alterada. Bom, gente, primeiro detalhe, nós temos este LEDzinho L com essas condições, e aí eu tenho que descobrir o valor desse R aqui, certo? Para que essas condições sejam respeitadas. Bom, uma vez que o circuito está em série, nós podemos dizer que a corrente é constante. Portanto, esses 70 mA também passa aqui. Agora, como nós estamos em série, ainda temos outro detalhe, né? As tensões são divididas. Tensões são divididas. Divididas seguindo uma proporção com a resistência. Quanto maior a resistência, maior será a sua tensão. Já que o parâmetro I é constante, quanto maior a resistência, maior a tensão. Então, veja, esses 5 volts, vai se distribuir ao longo desses dois equipamentos. Nós já podemos, por essa propriedade da série, dizer que aqui tem que valer 3,5 volts. Porque a somatória tem que dar 5. Com esses dados, a gente já pode usar até a própria lei de Ohm. U igual a R vezes I. A tensão é 3,5 e a
corrente 70 mA, 70, 10 a menos 3. A gente passa dividindo, 35, 10 a menos 1 sobre 70, 10 a menos 3. Então aqui eu corrigi o 3,5. Isso aqui dá 1 sobre 2. E o 10 a terceira vai subir, positivo, com 10 a menos 1 dando 100. 100 sobre 2, isso vai dar 50. 50 ohms, gente. Essa então é a resistência que este errão tem que ter. Questão 70 agora, o efeito fotoelétrico é o resultado da interação entre radiação eletromagnética e determinados materiais. Esse efeito corresponde à ejeção de elétrons pela superfície do material, gerando geralmente metálico, quando fótons dessa radiação transferem sua energia para esses elétrons aqui da superfície metálica. Então, a radiação vem e transfere energia para eles, os elétrons do metal. Para que ocorra o efeito fotoelétrico, os fótons da radiação incidente devem ter uma energia mínima que varia de acordo com o material sobre o qual a radiação incide. E aí ele vai descrever isso aí, gente. É um troço meio complicado. Vamos lá. A energia cinética com que um elétron ejetado da superfície do material se movimenta, energia cinética, já está falando depois, ó, após a ejeção, é dada por essa diferença, onde EF vai ser a energia que proveniente é do fóton e E0 um cara aí. Nessa equação, EF é a energia do fóton da radiação incidente. E E0, chamada de função trabalho, é a energia mínima necessária para retirar o elétron da superfície desse material. Para o sódio, essa energia mínima é 3,6 10 a menos 19 Joule. E para o cobalto é de 6,2 10 a menos 19 Joule. Gente, imagine que você vai pegar um ímã da geladeira e tacar no seu irmão, né? Então você tem a energia para arrancar o ímã da geladeira e a energia para mandar ele na cabeça do seu irmão. Então você tem essas duas energias envolvidas. Nós poderíamos conceituar então tudo desse jeito. A energia do fóton é igual à energia para arrancar o ímã da geladeira mais a energia para jogar na cabeça do seu irmão. Então você tem essa igualdade de energia tranquila. Agora ele deu duas energias E0 específicas de metais diferentes. Considere que os fótons de certa radiação ejetam elétrons com energia cinética 3,10 a menos 19, ao incidirem sobre uma superfície de sódio. Então veja, ele está falando da energia cinética e está me dando que o material é sódio. O sódio é esse cara aqui. A energia cinética é essa daqui. Se os fótons dessa mesma radiação incidente sobre uma superfície de cobalto incidisse, né, sobre uma superfície de cobalto, esses fótons ejetarão elétrons com energia cinética de quanto? Então é uma relação de duas situações onde utilizam-se a mesma radiação incidente. Então nós vamos considerar duas equações, onde no caso eu tenho uma energia 0,1 e uma energia 0,2, cinética 1, cinética 2. Onde cinética 1 para mim, gente, vai ser do sódio e a cinética 2 vai ser do cobalto. Onde eles apresentam em comum essa mesma energia. Eu creio que essa forma de entender vai fazer o exercício ficar muito tranquilo. Já que a energia radiante é a mesma nos dois casos, eu posso dizer que essa combinação E01 mais EC1 é igual a E02 mais EC2. É claro, daria para você calcular a energia do fóton, depois jogar numa segunda equação, mas aqui eu vou jogar desse jeitinho. A energia 1 é a do fóton, é a energia, é mínima do sódio, e a energia cinética desse sódio foi dada 3,10 a menos 19. A energia de ionização do cobalto é 6,2 10 a menos 19 e eu tenho uma energia cinética 2 para calcular. Aqui nós vamos ter 6,6 10 a menos 19, subtraindo de 6,2 10 a menos 19. Então essa energia cinética 2, ela vai dar 0,4 10 a menos 19 joules. Direita diminui o expoente. Então essa energia cinética 2
dá 410 a menos 20 joules. Beleza? Então, essa seria a relação que eu creio que eu queria recordar, efeito fotoelétrico e como que a gente interpretou essa questão. Essa igualdade de energia radiante foi daqui, gente, dessa questão. Questão número 71 agora de matemática, a progressão aritmética A1, A2, A35, em que A1 é 8 e o A2 é 29 quartos, tem 35 termos. O número de termos negativos nessa progressão aritmética é quanto? Bom, gente, uma vez que ele colocou esse número de 29 sobre 4, valeria a pena nós tentarmos definir alguma razão com alguma indicativo de fração. Então, por exemplo, o 8, ele veio de que número dividido por 4? Ora, um número do tipo 32 sobre 4, professor, porque dá 8. Legal, e o A2 não é 29 sobre 4? E nós temos aqui 35 termos, certo? Bom, veja que a razão entre esses termos é uma subtração de 32 menos 29. Assim fica mais fácil de visualizar. Você consegue perceber que tira 3. Mas não é só 3, gente, é 3 quartos. A razão dessa PA é menos 3 quartos. Quando ficará negativo? Quando nós conseguirmos eliminar todos esses valores aqui de 32, certo? Porque está em cima do numerador. Por exemplo, se eu pego 11 vezes menos 3 quartos, isso vai dar menos 33 quartos, o que já faz com que surja um número negativo, porque aí vamos ter menos 1 quarto, né, como termo da nossa PA, como um dos termos da PA. Este 11 indica para mim que eu tenho 11 caras depois do primeiro termo, que seria o tal do n menos 1. Então, n menos 1 dando 11 é porque o n vale 12. A partir do 12º termo, então, nós teremos negativos nessa história. Então, você tem desde o 12º termo, o A12, até o A35. Perfeito? O A12 e o A35. Só que a subtração, gente, muito cuidado, hein? Eu vou pegar o A35, ou seja, 35 termos, e vou tirar os 11 primeiros termos. Porque os 11 primeiros termos são positivos. 35 tira 11. Nessa de 35 tira 11, nós vamos ter 24 termos que são negativos. Então, uma questão bem sagaz, né? Não envolvia muito assim PA, mas na verdade um pretexto para te cobrar conceitos numéricos. Então, a 71 dá a letrinha E. A questão 72, certo produto é vendido nas lojas A e B, por preços diferentes. O preço desse produto na loja A é 24% mais barato do que o preço desse mesmo produto na loja B. O preço desse produto na loja B, em comparação com o preço dele na loja A, está entre, e aí vamos ver o que é, né? Mais caro ou mais barato. Bom, então nós temos um produto, certo? Ele é vendido em duas lojas. O preço desse produto na loja A é. Então, esse verbo de ligação aqui me interessa. Eu vou chamar de A ou PA, né? O produto na loja A, ele é 24% mais barato. Então, eu vou pegar 100% menos os 24% do que o preço, do que esse produto na loja B. Assim eu tenho os preços de cada um deles aqui agora. O preço do produto na loja A vai dar 0,76 do preço na loja B. Agora ele vai fazer a seguinte frase: o preço desse produto na loja B, em comparação com o preço dele na loja A, está entre quanto? Eu tenho que fazer agora uma relação de divisão, gente. Escrever 1 sobre 0,76 preço da loja A. Essa relação vai me dar uma noção do quanto é mais caro ou não. Se você fizer essa continha, que não é nada agradável numa prova dessa, vai dar 1,3157. Vamos pôr
1,31, né? O preço do B, 1,3158, ok? Preço do A. Isso aqui pode ser interpretado como sendo 1 mais 0,3158 do preço do produto A. Essa é a ideia. Ou seja, eu tenho um aumento de 31,58%. Esse é o cara a mais nessa história. Por isso que vai chegar na letra B, entre 30% e 33% mais caros. Questão 73. 3 amigos brincam de escolher, cada um de maneira independente e aleatória, uma das 4 cores seguintes: azul, vermelho, branco e preto. A probabilidade de exatamente 2 desses amigos escolherem a mesma cor é... Então vamos lá, nós temos 3 camaradas e 2 cores em jogo. Os nossos amiguinhos, vamos colocar aqui, vamos pôr amigo 1, amigo 2, amigo 3. E aí, gente, vamos supor que eu tenho que fazer agora uma escolha, né, de quais são os 3 camaradas que vão fazer, os 2, né? Desses 3, 2 vão precisar fazer escolhas iguais. E aí a gente tem que fazer uma escolha, né? De 3 eu escolho 2. Combinação 3, 2 a 2. 3 fatorial, 3 menos 2 fatorial sobre 2 fatorial. Isso aqui dá 3. Então tem 3 maneiras de organizar isso. Que seria, por exemplo, 1 com 2, 1 com 3 ou 2 com 3. Né? Então esse é só um fator multiplicativo. Agora, qual é a probabilidade de eu realmente ter essas 2 cores? Bom, primeiro, eu tenho que pensar que o fulano A, vamos supor que o A1 e o A2 vão ter as cores iguais. Ele tem que escolher uma em 4. O fulano 2 tem que escolher a mesma cor. E elas são aleatórias e independentes. Já o fulano 3 não pode escolher a cor que eu estou pensando. Vamos supor que nesse caso você tenha a combinação de azul. Ou seja, esses 2 amiguinhos iniciais receberam a cor azul, pegaram a cor azul, escolheram a cor azul. O outro amiguinho 3 não pode escolher azul. Ele tem 3 cores para escolher dentre 4. E isso tudo vai dar a probabilidade dessa combinação quando a cor é azul. Vamos ainda continuar com os amiguinhos 1 e 2, sendo os 2 felizardos que vão escolher a mesma cor. Eu teria que pensar nisso em vermelho, em branco e também em preto. Ou seja, a mesma continha, o que nos faz com que elas sejam somadas, certo? A probabilidade, então, de todo esse conjunto vai ser 3 sobre 64, 3 sobre 64 mais 3 sobre 64, ou seja, 4 vezes isso, ok? Então, vezes 4. E cada caso desses, né, aliás, essa análise que eu fiz, ela precisa se repetir ainda 3 vezes por conta dessa escolha aleatória dos amiguinhos que vão ter as cores selecionadas. Então a gente pode agora, simplificando tudo, cair em 9 sobre 16. Né? Aqui o 4 simplifica 64 dando 16. Então tinha esse detalhe. Né? Eu preciso pensar nos amiguinhos, quem serão os amiguinhos que vão ter 2 cores iguais. E as cores aleatoriamente também escolhidas. 9 e 16 vai dar letra A. Questão 74. Para uma festa foram compradas garrafas de água de suco de uva e de suco de laranja. Então, cada garrafa de água contém 1,5 litro e custa R$ 3,50. Cada garrafa de suco de uva contém 2 litros e custa R$ 28,00. E cada garrafa de suco de laranja contém 1 litro e custa R$ 15,00. Ao todo foram compradas 41 garrafas, correspondendo a um total de 59 litros, e foram gastos R$ 489,00. O número de garrafas de suco de laranja compradas para essa festa. É um sistema, 3 incógnitas, porque você tem garrafas de água, garrafas de suco de uva, garrafas de suco de laranja. Como ele vai informando agora as informações de cada garrafa, eu tenho que pensar em cada garrafa. Por isso, as garrafas no total me interessam. Eu vou chamar de Azinho, água, Uzinho, uva,
e Elinho laranja. São as garrafas que eu estou comprando. Um total dá 41. Aí eu tenho que agora informar as condições qualitativas que definem a especificação de cada uma. Por exemplo, se eu quero 59 litros de coisas, né, eu tenho que multiplicar a quantidade de garrafa pelo litro que ela tem. Então eu vou pegar 1,5 vezes o Azinho, somar com 2 vezes o Zinho e somar com 1 vezes Elinho. Isso tem que dar 59 litros. De outra maneira, agora eu tenho que pegar o custo, que é outra história agora, é outra qualidade. R$ 489,00 foi o gasto total. Cada garrafa de água é R$ 3,50. Cada garrafa de suco é R$ 28,00, suco de uva. E cada garrafa de laranja é R$ 15,00. Multiplicado pela quantidade, vai resultar nessa combinação de dados. Isto é um sistema de 3 incógnitas. A melhor forma, creio eu, é fazer um escalonamento, que é eliminando algumas coisas para deixar outras e fechar o sistema. Então eu vou pegar a primeira equação e vou multiplicar por 1,5, primeiramente, 1,5A, 1,5U, mais 1,5L. E 1,5 vezes 41 vai dar 61,5, gente. E vou copiar agora a segunda equação, deixando ela toda organizada para fazer uma subtração. Quando você subtrai, o Azinho pula fora. E aí vai ficar 1,5 menos 2, menos meio. 1,5 menos 1, meio. Meio positivo. E 61,5 menos 59, 2,5. Ok? Por conta de ter meio aqui nessa história toda, eu vou duplicar, gente. Vai ficar menos U mais L igual a 5. Para ficar mais fácil de perceber. Inclusive, eu vou isolar o Uzinho já, que vai ser igual, deixa eu colocar aqui, né? O U vai ser igual a quanto, gente? Passa para lá, o 5 vem subtraindo. Então, o Uzinho é L menos 5. Perfeito? Fiz esse isolamento porque eu vou repetir o processo agora com a terceira equação. Vamos ter a primeira vezes 3,5, toda a primeira equação, vezes 3,5. Então, 41 vezes 3,5 vai dar 143,5. E eu vou copiar agora a terceira equação e fazer o mesmo procedimento. Vamos subtrair. Eu tenho esses dois cancelando. 3,5 menos 28 vai dar menos 24,5 U's. 3,5 menos 15 vai dar menos 11,5 L's. E 143,5 menos 489, menos 345,5. Vamos multiplicar tudo por 2. Você multiplica por 2 e troca o sinal, 691. Multiplica por 2, troca o sinal, 23. Que seria 49, né? 49 U's. Essa igualdade está meio complicada de isolar alguma coisa. Eu vou pegar isso e substituir aqui. 49, que multiplica L menos 5, mais 23L é igual a 691. Você vai ter 49L menos 49 vezes 5, 245, mais 23L igual a 691. Se você fizer todas as contas, você vai chegar em 72L igual a 691 mais 245, 936, que divide 72 de forma linda e perfeita. O L dá 13. Então, essa seria a resolução, meus caros. É claro que existem outras maneiras de você resolver sistemas, substituição e outros escalonamentos. Esse foi uma das opções. Dá a letra C. Questão 75. Considere no plano cartesiano a reta R de equação y igual a 2x mais 1 e a reta S de equação y igual a menos x mais k, em que k é um número real. As retas R e S intersectam
o eixo x nos pontos P e Q, considerando, respectivamente, e se intersectam no ponto T de ordenada 4, conforme mostra a figura. A área do triângulo PQT. Bom, a área, gente, é base vezes altura, ok? Nós já temos a altura. Essa altura vale 4. Agora, eu preciso encontrar esses dois pontos P e Q, que correspondem a um valor de x, onde o y vale 0. A equação de reta R nós já temos, é 2x mais 1, ok? Y igual a 2x mais 1. Então, muito me interessa o momento em que isso dá 0, certo? Então, y igual a 2x mais 1 dá 0 quando? Quando x vale menos meio. Então, esse pontinho P, ele tem menos meio e 0. Agora é o outro ponto, o ponto Q. Ele faz parte de uma outra reta que contém esse mesmo ponto que é em comum, tanto na reta R e reta S. Então, qual vai ser a meta? Eu preciso achar o valor daquele casinho, para conseguir fazer a mesma análise que eu fiz aqui. Para achar o casinho, eu tenho que criar, digamos que uma substituição de variáveis, seria até um sistema, mas vamos fazer de forma simples. Eu vou pegar primeiro a reta R, y igual a 2x mais 1. E eu sei que esse ponto pertence também à reta S. Eu não sei o valor desse x, vamos descobrir. Quando y vale 4, 2x mais 1 vai dar que x vai subtrair, 2x vai ser igual a 3, portanto x é 3 meios. Esse valor de x 3 meios e y dando 4 também pertence à reta S. Y igual a menos x mais k. 4 menos 3 meios mais k. O k vai dar 4 mais 3 meios, que dá 8, 9, 10, 11 meios. Esse é o valor de k. Pronto, temos a equação S. A equação S, portanto, ela é y igual a menos x mais 11 meios. E eu quero saber quando o y dá 0. Menos x mais 11 meios. Ora, o x dá justamente 11 meios. Jogando para o outro lado, né? Ficando positivo. Então, esse seria o valor... sim, correto. Quando o y dá 0. Então, aqui o ponto é 11 meios com um coeficiente angular 1, né? Tá certo? E aqui y é 0. Bom, gente, com isso nós temos a distância entre esses pontos, que é 11,5 menos 1,5. Tem que tomar cuidado porque tem o negativo. 11,5 menos o que é negativo. Então isso vai dar 11,5 mais 1,5, que dá 12,5, portanto 6. Esta base vale 6, esta altura vale 4. A área, base vezes altura sobre 2, isso vai dar 12, que é o que dá na letra D. Analítica pura, não? Questão 76. Um terreno retangular tem 450 metros quadrados de área e perímetro igual a 86. A diferença entre as medidas da largura e do comprimento desse terreno. Aqui é um sistema de novo, um sistema não muito agradável, porque vai dar uma equação de segundo grau, até onde eu me lembro. Então vamos lá, largura vezes comprimento, dá 450. Perímetro, 2 vezes a largura, mais 2 vezes o comprimento, são 2 lados e 2 comprimentos, dá 86. Como nós queremos a diferença, eu preciso achar os valores, não tem como. Então vamos lá, vamos pegar primeiramente, dividir por 2 essa equação, dando 43. Eu vou isolar o L, vai ficar 43 menos C, e vou substituir lá em cima. Então 43 menos C, multiplica C, dá 450. Por serem números inteiros, até poderíamos pensar aqui numa combinação, mas isso vai dar um certo trabalhinho, não? Então vamos lá. Distributiva, 43C menos C ao quadrado é igual a 450.
Portanto, a equação do segundo grau menos c quadrado mais 43c menos 450 igual a zero tem duas raízes, uma delas me interessa. O delta, b quadrado 43 vezes 43 dá 1849, menos 4 vezes a vezes c, veja que isso vai dar negativo, 450 vezes 4 dá 1800, então 1849 menos 1800 dá 49, cuja raiz vale 7, então o czinho vai ser igual a menos b, que é menos 43, mais ou menos a raiz de 49, que é 7, dividido por 2a, que é menos 1. Então eu vou escolher o valor negativo do 7, para que fique tudo negativo em cima e troque o sinal com o negativo de baixo. 7 negativo com 43 negativo vai dar menos 50. Menos 50 dividido por 2 negativo vai dar 25 positivo. Se nós pegarmos o valor positivo do 7, 43 menos 7 dividido por 2, ainda vamos chegar a um outro valor de C, que vai dar 18 também. Não tem dois valores negativos, um negativo, tem dois positivos. Eu poderia pegar esses dois valores e vocês vão ver que vai dar a mesma correlação, né? Se eu pegar esse 25, 43 menos 25, vai dar 18. Então o L vai dar 18 se o C for 25. Agora, se o C for 18, o L vai dar 25, correto? 45 menos 18. Aliás, perdão, 43 menos 18 vai dar 25. Agora vamos lá, né? Você tem o comprimento e a largura. A largura costuma ser menor, certo? E o comprimento maior. Independente, cara, o valor de 25 e 18 são os dados, eu quero a diferença entre eles. Então, você vai pegar o 25 e tirar do 18, certo? Isso seria em módulo. Então você tem 2 para 20, aqui vai dar 7 metros. Essa é a diferença entre eles, entre o 25 e o 18. Então as duas respostas são possíveis, né? Mas aí pela lógica eu creio que seja 25 e 18. Questão 77. No retângulo PQRS, a diagonal QS mede 9 centímetros e o ângulo PQS tem medidas alfa, conforme mostra a figura. Sabendo que o cosseno de alfa é 1/3, a área do retângulo PQRS. Bom, gente, para achar a área do retângulo PQRS, eu preciso das suas medidas, tanto a base quanto a altura. Como nós temos o cosseno de alfa, ele é o cateto adjacente, H, sobre 9. Só que eu sei que isso vale 1/3. Portanto, nós já encontramos o valor do H, dá 3 centímetros, 3 metros. Achamos o valor do H. Eu tenho o valor do do 9, e eu quero o Bzão, Pitágoras. 9 ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais b ao quadrado. 9 vezes 9 é 81, 3 vezes 3 é 9, mais b quadrado. Então, b quadrado vai ser igual a, tira 9, né? 72, é isso? 81 menos 9, isso. 72, gente, é 9 vezes 8, correto? 9 vezes 8. Portanto, eu tenho 9 vezes 4 vezes 2. Dá para tirar a raiz quadrada, sai 3, sai 2 e sobra raiz de 2. Portanto, 6 raiz de 2 centímetros, essa é a base. A área, portanto, é base vezes altura, que é 6 raiz de 2 vezes 3, portanto, 18 raiz de 2 centímetros quadrados. Essa é a letra E. Questão 78, o pentágono KLMNO. KLMNO. Os ângulos LKM, que é esse cara aqui. Vamos até marcar um risquinho nele aqui, não? MKN, marca um risquinho aqui. E NKO tem a mesma medida. Vamos chamar de alfa. E os ângulos MLK,
MLK, NML, NMK e ONK tem também a mesma medida. Beta, beta, beta. Sabendo que KL mede 4, KM mede 6, e a medida do segmento KO vale quanto? X aqui. Bom, gente, temos muitos ângulos iguais, certo? E a gente tem a soma dos triângulos, todas sendo 180. Esse cara aqui é um gama, aqui também tem que ser obrigatoriamente gama, e aqui também tem que ser gama. Nós temos triângulos semelhantes. Isso nos garante algumas propriedades do tipo regrinhas de 3. Por exemplo, vamos fazer entre o triângulo KLM e o triângulo KMN. Essa medida, ó, entre alfa e beta, 4 está para onde? Vamos pôr o triângulo KL, alfa, beta, KM, ó, aqui vale 6. Então, 4 está para 6, assim como, vamos pegar isso aqui, ó, KM é entre alfa e gama. 6, alfa e gama, está para quem? KN. KN. Tudo bem, gente? Então, vamos lá, ó. Esse está para esse, assim como ele próprio está para esse. É que aqui seria interessante, né, que você visualizasse os triângulos separadinhos, para ficar claro que eu estou fazendo essa semelhança. Aqui é 4, aqui é 6, aqui é 6, aqui é KN. Então, essa semelhança feita, a gente descobre que o KN vai ser igual a 6 vezes 6, 36, dividido por 4. Ora, 4 vezes 9 é 36, então dá 9 isso aqui. Se esse valor vale 9, a gente repete agora o mesmo procedimento para achar o valor de x. Alfa e beta, agora nesse caso, vale 9 e ali é x. Eu vou repetir a mesma análise. 4 está para 9, assim como 6 está para x. E aí o nosso x agora vai dar 6 vezes 9 é 54 sobre 4, 59 sobre 4. Vai sobrar um 2 aqui nessa história, vai dar uma metade, né? Porque aí vai ficar, vamos fazer aqui, ó, 6 vezes 9 sobre 4. Então isso aqui simplifica 2, sobra um 3, 27 sobre 2, 27 sobre 2. Se fosse 26, gente, daria 13, né? 13,5, portanto, centímetros. Letrinha A. Procure desenhar depois esses triângulos para que você veja esse esquema que eu fiz aqui, certo? Colocando sempre como referência alfa, beta, gama, alfa, beta, gama, alfa, beta, gama, como eu fiz aqui. Só para não deixar o vídeo muito curto também, né? E você depois ficar incomodado, poxa vida, né? Vamos fazer direito. Eu tenho essa especificação aqui, ó, sempre alfa, beta, gama, alfa, beta, gama, alfa, beta, gama, tá bom? Então, ó, alfa, beta, gama, alfa, beta, gama, alfa, beta, gama. Você tem 4, 6, 6, KN, KN, X. Assim fica mais claro, né? Lógico, tenta fazer ampliado, porque aqui o espaço é pequeno. Mas era uma questão tranquila, dava mais trabalho pôr os dados e observar as coisas. Questão 79, um paralelepípedo retângulo tem base quadrada de lado medindo 4, e aqui está os 4, conforme a nossa figura. Se a área total desse paralelepípedo é 112 centímetros quadrados, seu volume vale quanto? O volume indica uma altura x, uma altura h. As áreas, né? Você tem essa areazinha aqui, que está lá do outro lado, você tem essa outra areazinha aqui, que está igual do outro lado, aqui atrás, e a base, em cima e embaixo. Então, a área total, eu tenho 2 vezes 4 vezes 4, mais 2 vezes 4 vezes h, mais 2 vezes 4 vezes h, o que dá 112. Então vamos lá. 16 vezes 2 dá 32, 8h mais 8h igual a 112.
Nós podemos juntar aqui 2 outro 16H, 112 tira 32, tira 2, 110, tira 10, 100, vai 20, 80. H então vai ser 80 sobre 16, você tem como simplificar por 4, vai dar 20 sobre 4, então a altura vale 5. Correto? Correto. 5 altura, volume. Volume é a área da base vezes a altura. A área da base é 4 vezes 4 vezes a altura, que é 5. Portanto, 20 vezes 4, 80 centímetros cúbicos. Letrinha C. Questão 80, FAMERP 2026. Acabamos, hein? Vamos para a última questão. O gráfico representa a distribuição da população em determinado município de acordo com a característica do local em que as pessoas moram. Habitações fora da zona urbana, habitações em condomínios na zona urbana e outras habitações na zona urbana. Nesse município, 20% da população mora na zona urbana e 12,5% dos que moram na zona urbana habitam condomínios. Tá, temos algumas relações aqui que ele forneceu. Distribuição da população de acordo com o local em que as pessoas moram. Fora da zona urbana, essa cor aqui, cara, eu sou péssimo para cor, isso é um laranja, tá? Então esse cara tá aqui. E aí outras habitações na zona urbana, tá aqui. Vocês desculpem aí, tá, gente? É que eu tenho uma problemática com cores. Aí os condomínios na zona urbana tá aqui. Beleza. Ok, então essa é a população de acordo com o local em que as pessoas moram. No gráfico, a medida do ângulo de setor circular correspondente à população que mora em condomínios na zona urbana. Condomínio na zona urbana, gente. Condomínio na zona urbana é o cara que eu fiquei achando fácil aqui, que é a cor azul. Tá. Temos algumas regrinhas de 3 para fazer, gente, porque o ângulo está em graus e eu posso fazer essa correspondência com a porcentagem. Então, nesse município, 20% da população mora fora da zona urbana. Fora da zona urbana. 20% da população como um todo, né? Então, 20% do pesão. E 12,5% dos que moram na zona urbana habitam em condomínios. Então, zona urbana tem esse cara aqui, essa galera toda, que vai ter uma correspondência aí em termos de porcentagem. Mas 12,5% dos que moram na zona urbana habitam em condomínios, que é o que eu quero, inclusive, né? 12,5% dos que estão aqui na zona urbana. Vamos chamar de Uzão. Certo? A partir disso, né, a gente vai fazer a seguinte correlação. Você tem 100% da população. Vamos segmentar isso aqui. Da população, você tem 20% que está fora da zona urbana. Vamos chamar de zona rural. Portanto, 80% da população é de zona urbana. Aí vem o detalhe. Desses que moram na zona urbana, você tem 12,5% dos urbanos, certo? Então aqui seria 12,5% de 80%. Isso vai ser o povo que mora em condomínio. Automaticamente, você tira 12,5%, você vai ter 87,5% de 80%. Vai dar o povo que mora em outras coisas aí, né? Em zona urbana. Esse é o ponto, gente. É pegar os 12,5% e fazer essa continha vezes 80. Então seria 0,125 vezes 0,8, 0,125 vezes 0,8, dando 0,10, certo? Então, 10% da população mora na situação aí descrita. 20% da população fora da zona urbana. Então, aqui não é 20% de P, gente. Pelo amor de Deus, desculpe, hein? Esse aqui fora da zona urbana está aqui, ó. Que é 20%. E aqui eu acabei de descobrir que é 10%, gente. Certo?
Bom, veja que o 20% só foi me dado para fazer essa correlação com os 80%. E os 80% tem uma fatia que é de 12,5%, que me interessa, que dá 10%. Gente, 10% de um troço como um todo. 360 graus é 100%. Tá meio rapidinho essa conta, não dá para fazer de cabeça. 10%, que foi o que eu encontrei aqui, é x. Esse x dá 36%. Então era só fazer um diagraminha separando aí as porcentagens das coisas. Eu comecei equivocado, me perdoem, né? 20% não era ali, era 80% na verdade. Eu fiquei me preocupando com a cor, né? Deu esse BO todo. Mas vai dar a letra E.